Ao atender um milionário durante um voo, a aeromoça ficou paralisada ao ver sua foto de infância no celular do milionário. O que ela disse o deixou sem palavras. O sol da manhã filtrava através das venezianas do quarto, criando listras douradas que dançavam sobre o rosto sereno de Carolina Mendonça. Aos 7 meses de gravidez, ela irradiava aquela beleza única das mulheres que carregam vida dentro de si. Rodrigo observava a esposa dormir, uma mão protetora pousada delicadamente sobre a barriga redonda onde sua filha crescia. "Bom dia, meu amor", sussurrou Carolina, abrindo os olhos amendoados que tanto encantavam o marido. "E bom dia para você também, pequena Esperança", acrescentou, acariciando a barriga com ternura infinita. Rodrigo sorriu, aquele sorriso que reservava apenas para os momentos mais especiais. Aos 32 anos, era considerado um dos empresários mais promissores de São Paulo, mas ali, naquele quarto banhado pela luz matinal, era simplesmente um homem apaixonado prestes a se tornar pai. "Sonhei com ela de novo", disse Carolina, sentando-se na cama com cuidado. "Estava no jardim, entre as rosas brancas, cantando aquela cantiga que minha avó costumava cantar para mim. Ela era linda, Rodrigo. Nossa filha vai ser linda." O Jardim das Rosas Brancas havia sido o primeiro presente de Rodrigo para Carolina, quando se mudaram para a fazenda nos arredores de São Paulo. 200 pés de rosas brancas plantados em formato de coração, com um gazebo no centro onde eles passavam as tardes de domingo, era o lugar favorito de Carolina, onde ela disse que criaria sua filha cercada de beleza e amor. "Claro que vai ser linda, vai puxar a mãe", respondeu Rodrigo, beijando a testa da esposa. "E vai ser teimosa igual ao pai." Carolina riu, aquela risada cristalina que ecoava pelos corredores da casa como música. "Teimosa não, determinada. Nossa Esperança vai conquistar o mundo." O nome havia sido escolhido numa tarde chuvosa, 3 meses antes. Esperança, porque era isso que a criança representava para eles. A esperança de uma família completa, de um amor que se multiplicaria infinitamente. As semanas seguintes passaram como um sonho dourado. Rodrigo reorganizou completamente sua agenda para estar mais presente. Delegando responsabilidades para sócios de confiança na empresa, as manhãs eram dedicadas ao trabalho, mas as tardes pertenciam inteiramente à família que estava por vir. "Você precisa parar de me tratar como se eu fosse quebrar", dizia Carolina, rindo, quando Rodrigo insistia em carregá-la no colo para subir as escadas. "Estou grávida, não doente." Mas Rodrigo não conseguia evitar. O amor que sentia por Carolina e pela filha que estava por nascer era algo que transcendia qualquer experiência anterior. Era como se seu coração tivesse triplicado de tamanho para comportar tanto sentimento. O quarto do bebê foi decorado com o maior carinho. Paredes em tom pastel, móveis de madeira clara e, na parede principal, um mural pintado à mão retratando o jardim de rosas brancas. Carolina havia insistido nesse detalhe. Queria que a filha crescesse vendo aquele jardim mesmo quando estivesse dentro de casa. "Ela vai amar esse lugar tanto quanto eu amo", murmurava Carolina, acariciando a barriga enquanto observava o mural. "Vai brincar entre as rosas, vai aprender a andar pisando nas pétalas macias, vai ouvir as cantigas que minha avó me ensinou." A família de Rodrigo, tradicional e conservadora, visitava frequentemente a fazenda. Dona Marta, sua mãe, não conseguia disfarçar a alegria de se tornar avó, enquanto seu pai, Sincere Eduardo, já fazia planos para ensinar à neta os segredos dos negócios. "Essa menina vai ser a princesa da família", declarava Dona Marta, tricotando incansavelmente pequenos casaquinhos cor-de-rosa. "Rodrigo, você tem certeza de que está preparado para ser pai? Uma filha muda tudo na vida de um homem." "Estou mais do que preparado." "Mãe, estou ansioso", respondeu Rodrigo. E era verdade. Cada dia que passava, sua ansiedade para conhecer Esperança aumentava. No 8º mês, Carolina começou a ter contrações leves. "Acho que nossa pequena está com pressa para conhecer o mundo", brincou segurando a mão de Rodrigo durante uma contração mais forte. Dery Santos, o obstetra de confiança da família, acompanhava tudo de perto. "Está tudo normal, mas vamos ficar atentos. Primeiros filhos podem ser imprevisíveis", orientou durante a última consulta. Na noite de 15 de março, Carolina acordou Rodrigo por volta das 2 da madrugada. "Chegou a hora, meu amor. Nossa Esperança quer nascer."
O caminho até o hospital foi uma mistura de nervosismo e euforia. Rodrigo dirigia com cuidado extremo enquanto Carolina respirava profundamente, controlando as contrações que se intensificavam. Vai dar tudo certo, repetia para si mesmo, tanto para tranquilizar Carolina, quanto para acalmar seus próprios nervos. Vai dar tudo certo. O parto começou normalmente. Carolina estava forte, determinada, seguindo todas as orientações médicas. Rodrigo permaneceu ao lado dela durante todo o processo, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Vejo a cabeça, mais uma força, Carolina, incentivou Doerir Santos. E então, às 14h37 do dia 16 de março, Esperança veio ao mundo, pequena, perfeita, com os olhos fechados e os punhos cerrados, chorando com força impressionante para alguém tão pequeno. Ela é perfeita, sussurrou Rodrigo, lágrimas escorrendo pelo rosto ao ver sua filha pela primeira vez. Carolina, olha nossa filha. Ela é perfeita. Mas quando olhou para a esposa, o mundo desabou. Carolina estava pálida demais, respirando com dificuldade. A alegria do momento se transformou em pânico quando alarmes dos equipamentos médicos começaram a disparar. Hemorragia pós-parto, gritou Doerir Santos. Vamos levá-la para a cirurgia agora. Os minutos seguintes foram um borrão de vozes urgentes, movimentação frenética e o desespero absoluto de Rodrigo. Ele ficou no corredor, segurando Esperança nos braços, sentindo o cheiro doce de bebê recém-nascido enquanto sua vida desmoronava. 2 horas depois, Doerir Santos emergiu da sala de cirurgia com o rosto sombrio que Rodrigo temeu ver. Rodrigo, fizemos tudo o que podíamos. A hemorragia foi muito severa. Carolina não resistiu. O mundo parou. Rodrigo sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. A pequena Esperança dormia pacificamente em seus braços, alheia ao fato de que nunca conheceria a mãe que a amou antes mesmo de vê-la. Ela não pode ter partido, murmurou Rodrigo, sua voz quebrando. Tínhamos planos. Tínhamos o Jardim das Rosas Brancas. Naquela noite, sozinho no quarto da fazenda, Rodrigo segurou sua filha contra o peito e chorou todas as lágrimas que um homem pode chorar, lá fora. As rosas brancas pareciam mais pálidas sob a luz da lua, como se também lamentassem a perda de Carolina. É só você e eu agora, pequena, sussurrou para a Esperança, que dormia serenamente. Prometo que vou te dar todo o amor que sua mãe teria dado. Prometo que você vai crescer sabendo como ela te amava. E assim começou a jornada de Rodrigo como pai solteiro, criando sozinho a filha que era a imagem perfeita da mulher que havia perdido. 2 anos se passaram desde que Carolina partiu, e Rodrigo havia se transformado completamente. O empresário bem-sucedido e sociável deu lugar a um homem devotado exclusivamente à filha. Esperança era sua razão de viver, sua única fonte de alegria genuína num mundo que havia perdido as cores. Papai, olha! Gritou a menina de 2 anos, correndo cambaleante entre as rosas brancas do jardim. Seus cachinhos dourados dançavam ao vento enquanto perseguia uma borboleta azul que havia pousado numa das flores. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso reservado que agora aparecia apenas quando olhava para a filha. Cuidado para não pisar nas flores, pequena, disse, correndo atrás dela com os braços abertos. Esperança riu. Aquela risada cristalina que ecoava exatamente como a de Carolina. Era impressionante como a menina carregava tanto da mãe em si. Os olhos amendoados, o sorriso doce, até mesmo alguns gestos delicados que fazia com as pequenas mãos. As tardes no jardim haviam se tornado um ritual sagrado. Rodrigo chegava do escritório sempre antes das 5 para passar o resto do dia com Esperança. Eles brincavam entre as rosas. Ele cantava as mesmas cantigas que Carolina costumava cantarolar durante a gravidez. E juntos, criavam memórias que preenchiam o vazio deixado pela ausência da esposa. Papai, canta a música da mamãe, pediu Esperança, sentando-se no colo do pai no gazebo do centro do jardim. Dorme, minha pequena estrela, entre as rosas a sonhar. Começou Rodrigo com a voz embargada. Mamãe está lá no céu, sempre a te proteger. Era uma cantiga que ele próprio havia criado, misturando a melodia que Carolina cantava com palavras que ajudavam Esperança a entender, de forma delicada, onde estava a mãe que nunca conheceu, mas a pressão da família estava se tornando insuportável. Dona Marta visitava a fazenda pelo menos 3 vezes por semana.
sempre com o mesmo discurso. Rodrigo, meu filho, você não pode continuar assim, dizia ela, observando o neto brincar no jardim. Esperança precisa de uma figura materna, e você precisa de uma companheira. Não é saudável um homem da sua idade viver sozinho. Eu não estou sozinho. Mãe, tenho a Esperança, respondia Rodrigo, sempre com a mesma paciência forçada. Isso não é o que quero dizer e você sabe, insistia Dona Marta. A menina precisa de uma mãe de verdade, e seus sócios estão preocupados também. Um homem solteiro dirigindo uma empresa desse porte não transmite a imagem de estabilidade que os investidores esperam. Sr. Eduardo era ainda mais direto. Filho, os negócios estão sofrendo. Você recusa convites. Não comparece a eventos importantes. Seus concorrentes estão comentando que você perdeu o foco. Precisa se recompor. A verdade é que Rodrigo havia perdido completamente o interesse pelos negócios. A empresa continuava funcionando bem, graças aos gerentes competentes que havia contratado ao longo dos anos. Mas sua paixão estava direcionada inteiramente para a Esperança. Foi durante um jantar beneficente, no qual foi praticamente arrastado pela família, que Rodrigo conheceu Viviane Carvalho. Ela era tudo que uma mulher da alta sociedade paulistana deveria ser. Elegante, bem educada, formada em pedagogia pela USP, filha de uma família tradicional de Campinas. Rodrigo Mendonça, não é? Disse ela, aproximando-se com um sorriso caloroso durante o coquetel. Sou Viviane Carvalho. Já ouvi muito sobre você. Viviane, repetiu ele, apertando a mão delicada que ela ofereceu. O prazer é meu. Viviane tinha 30 anos, cabelos castanhos sempre impecavelmente arrumados e olhos verdes que transmitiam uma doçura aparentemente genuína. Havia perdido o noivado há 2 anos quando descobriu que o ex-noivo a traía, e desde então se dedicava ao trabalho voluntário com crianças carentes. Soube que você tem uma filha pequena, disse ela durante a conversa. Deve ser maravilhoso. Sempre sonhei em ser mãe. Rodrigo se viu falando sobre Esperança com um entusiasmo que não demonstrava há muito tempo para pessoas estranhas. Viviane ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes e demonstrando genuíno interesse pela criança. Gostaria muito de conhecê-la algum dia, disse Viviane ao final da noite. Se você não se importar, claro. Rodrigo hesitou. Desde que Carolina morreu, nenhuma mulher havia pisado na fazenda além das funcionárias e da mãe. Mas havia algo em Viviane que o tranquilizava. Talvez você possa vir almoçar conosco no domingo, ofereceu, surpreendendo-se com as próprias palavras. O primeiro encontro de Viviane com Esperança foi mágico. Pelo menos na superfície. A pequena, sempre tímida com estranhos, se escondeu atrás das pernas do pai, quando viu a mulher elegante se aproximar. Oi, pequena, disse Viviane, abaixando-se até ficar na altura de Esperança. Eu sou a Viviane. Seu papai me contou que você gosta muito de brincar no jardim. Gosto, murmurou Esperança, ainda escondida. Que coincidência. Eu também amo flores. Você me mostra as rosas? Perguntou Viviane com uma doçura que parecia absolutamente natural. Durante as 2 horas seguintes, Rodrigo observou admirado como Viviane conquistou gradualmente a confiança de Esperança. Ela brincou no jardim, ouviu as histórias infantis da menina, até mesmo cantou uma cantiga de roda que fez Esperança dar gargalhadas. Ela é especial, disse Rodrigo quando Esperança cochilou no colo de Viviane após o almoço. É uma criança maravilhosa, respondeu Viviane, acariciando delicadamente os cachinhos da menina. Você fez um trabalho incrível criando-a sozinho. Os encontros se tornaram mais frequentes. Viviane visitava a fazenda aos finais de semana, sempre trazendo pequenos presentes para a Esperança. Um livro de histórias, um brinquedo educativo, flores colhidas do jardim da casa dos pais. Esperança começou a chamar Viviane de tia Vivi e corria para recebê-la sempre que a via chegando. A menina parecia florescer com a atenção feminina que havia faltado em sua vida. Tia Vivi, você vem brincar no jardim? Perguntava sempre, puxando Viviane pela mão em direção às rosas brancas. Claro, pequena, vamos brincar, respondia Viviane, sempre com aquele sorriso caloroso. Rodrigo se viu apaixonando-se lentamente. Não era o amor avassalador que sentira por Carolina. Esse tipo de amor, ele sabia que era único na vida.
mas Viviane despertava nele uma ternura, um carinho genuíno e, principalmente, gratidão por ver Esperança tão feliz, 6 meses após o primeiro encontro. Durante uma caminhada noturna pelo Jardim das Rosas, Rodrigo fez o pedido de casamento. Viviane, eu quero que você saiba que nunca vou amar ninguém como amei Carolina, disse ele, segurando as mãos dela entre as suas. Mas você trouxe luz de volta para a nossa vida. Esperança te adora. E eu te amo do meu jeito. Eu entendo, Rodrigo, respondeu Viviane, lágrimas brilhando nos olhos verdes. Não quero ocupar o lugar de Carolina. Quero construir nosso próprio lugar, nosso próprio amor. O casamento foi discreto, realizado na capela da fazenda com apenas familiares próximos presentes. Esperança, então com 3 anos, foi a daminha, espalhando pétalas de rosas brancas pelo caminho da noiva. Os primeiros meses de casamento foram harmoniosos. Viviane se mudou para a fazenda e assumiu gradualmente os cuidados domésticos. Ela cozinhava, organizava a casa e, principalmente, cuidava de Esperança com dedicação aparentemente genuína. Mamãe Viviane, começou a chamar Esperança, para a alegria de todos. Rodrigo sentia que havia tomado a decisão certa. Esperança estava feliz. Ele tinha uma companheira carinhosa, e a família finalmente parava de pressioná-lo sobre casamento. Mas pequenos sinais começaram a aparecer. Viviane ficava ligeiramente tensa quando Rodrigo dava atenção exclusiva à filha. Seus sorrisos se tornavam forçados quando Esperança interrompia conversas entre o casal, e seus olhos verdes às vezes brilhavam com algo que não era exatamente carinho quando observava pai e filha juntos. Rodrigo, você acha que Esperança não está ficando muito dependente de você? Perguntou uma noite, depois que ele passou 2 horas lendo histórias para a menina adormecer. Como assim? Perguntou ele, genuinamente confuso. É que uma criança de 3 anos deveria conseguir dormir sozinha. Não acha? Talvez esteja na hora de ela aprender a ser mais independente. Rodrigo franziu a testa. Mas ela sempre dormiu assim. É nosso momento especial. Eu entendo, querido, é que agora somos uma família. Não é? Precisamos ter nossos momentos também. Era a primeira vez que Viviane demonstrava qualquer tipo de ciúme, e Rodrigo não soube como reagir. Decidiu ignorar, pensando que era apenas uma fase de adaptação natural. Mas as sementes da discórdia já haviam sido plantadas, e em pouco tempo cresceriam até se tornarem uma obsessão destruidora, que mudaria para sempre o destino de todos. 1 ano após o casamento, a máscara de Viviane começou a escorregar. O que antes parecia ser amor genuíno por Esperança, se revelava como uma representação cuidadosamente construída. A criança de 4 anos, inocente e carinhosa, continuava tratando Viviane como uma segunda mãe, sem perceber as mudanças sutis que começavam a acontecer. Papai, olha o que eu fiz, gritou Esperança, correndo pela casa com um desenho nas mãos. Era uma família de palitinhos, um homem alto, uma mulher de cabelos compridos e uma menina pequena. Todos de mãos dadas em frente a um jardim colorido, Viviane, que estava preparando o café da manhã na cozinha, sentiu uma pontada de irritação ao ver Rodrigo largar imediatamente o jornal para se abaixar e receber a filha nos braços. Que lindo, pequena! Somos nós 3, perguntou Rodrigo beijando a testa da filha. Sim, você, eu e a mamãe Viviane no Jardim das Rosas, respondeu Esperança, radiante. Viviane forçou um sorriso quando Rodrigo se virou para ela. Está muito bonito, querida, disse, mas sua voz soou ligeiramente forçada. Vou colar na geladeira, anunciou Esperança, correndo para a cozinha. Era sempre assim. Qualquer coisa que Esperança fazia se tornava imediatamente o centro das atenções de Rodrigo. Uma palavra nova aprendida, uma brincadeira inventada, até mesmo um machucado pequeno. Tudo recebia a atenção total e imediata do pai. Viviane começou a contar quantas vezes por dia Rodrigo sorria para a Esperança. Quantas vezes a chamava de pequena, com aquela voz carinhosa. Quantas vezes largava o que estava fazendo para atender aos pedidos da menina. Rodrigo, preciso falar com você, disse ela uma noite. Depois que Esperança finalmente dormiu após 2 horas de histórias e cantigas. Claro, amor, o que foi? Respondeu ele,
ainda com aquele sorriso relaxado que sempre tinha após colocar a filha para dormir. É sobre Esperança. Não acha que ela está ficando muito dependente? Muito mimada? Rodrigo franziu a testa. Mimada? Como assim? Ela te chama o tempo todo. Não consegue fazer nada sozinha. Sempre quer sua atenção. Uma criança de 4 anos deveria ser mais independente. Viviane. Ela é apenas uma criança. E perdeu a mãe. É natural que seja mais apegada a mim. Mas isso foi há 4 anos, Rodrigo. E agora ela tem uma nova mãe. Disse Viviane, apontando para si mesma. Talvez seja a hora de estabelecer alguns limites. Rodrigo não respondeu imediatamente. A sugestão o incomodou profundamente, mas não conseguia entender exatamente por quê. Vamos conversar sobre isso depois, está bem? Estou cansado. Mas Viviane não desistiu. Nos dias seguintes, começou a implementar pequenas mudanças. Quando Esperança corria para mostrar algo a Rodrigo, ela intervinha. Esperança, papai está ocupado agora. Mostre para mim. Quando a menina pedia para brincar no jardim com o pai, Viviane sugeria. Que tal brincarmos nós duas? Papai precisa descansar. Rodrigo, absorvido com problemas na empresa, não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Mas Esperança, sim, a criança começou a ficar confusa com as constantes interferências. Mamãe Viviane, por que o papai não pode brincar comigo? Perguntou uma tarde, com os olhinhos cheios de lágrimas. Porque papai trabalha muito, querida, e você tem que aprender a não incomodar os adultos o tempo todo, respondeu Viviane, sua voz carregada de uma firmeza que não existia antes. A obsessão de Viviane crescia a cada dia. Ela começou a reinterpretar cada gesto de carinho entre pai e filha como uma ameaça à sua posição na família. Quando Rodrigo beijava a testa de Esperança antes de sair para o trabalho, Viviane via uma demonstração de preferência. Quando a menina corria para os braços do pai ao fim do dia, Viviane sentia como se fosse uma intrusa em sua própria casa. Eu te amo, papai, disse Esperança uma noite, abraçando Rodrigo durante a história antes de dormir. Eu também te amo, pequena, mais que tudo no mundo, respondeu ele, como sempre fazia. Do corredor, Viviane escutou a conversa e sentiu uma raiva fria subir pelo peito. Mais que tudo no mundo, isso incluía ela. Rodrigo alguma vez havia dito isso para ela. Naquela noite, depois que Rodrigo adormeceu, Viviane ficou acordada por horas, observando o marido dormir. Ele parecia tranquilo, até mesmo feliz. Quando havia sido a última vez que ele demonstrara essa mesma paz depois de passar tempo com ela, a resposta era óbvia e dolorosa. Nunca. As comparações com Carolina também começaram a atormentá-la. Por toda a casa havia fotografias da primeira esposa. No quarto principal, na sala, até mesmo no escritório de Rodrigo. E o pior, Esperança estava se tornando cada dia mais parecida com a mãe falecida. Ela é a cara da Carolina, comentou Dona Marta durante uma visita, observando Esperança brincar no jardim. É impressionante como a genética funciona. É mesmo, concordou Rodrigo, com aquele tom nostálgico que sempre usava quando falava da primeira esposa. Viviane sentiu como se tivesse levado uma bofetada. Não era apenas a atenção de Rodrigo que Esperança roubava dela. Era a memória de um amor que nunca poderia competir. A gota d'água veio numa manhã de domingo. Esperança havia acordado cedo e subido na cama do casal, como fazia ocasionalmente. Papai, sonhei com a mamãe do céu, disse a menina, aconchegando-se entre Rodrigo e Viviane. Ela disse que me ama e que está cuidando de mim. Rodrigo se derreteu. Que sonho lindo, pequena. Mamãe Carolina realmente está cuidando de você. Ela parecia com as fotos. Era muito bonita e cheirava a rosas brancas. Exatamente como ela era, murmurou Rodrigo. Beijando os cachinhos da filha, Viviane assistiu à cena com o coração se partindo de ciúme. Até nos sonhos da criança, Carolina estava presente. Até dormindo, Esperança conseguia trazer de volta a memória da mulher que Rodrigo realmente amava. Esperança, vai escovar os dentes, disse Viviane, sua voz mais seca que o usual. Mas mamãe Viviane, eu quero ficar aqui com o papai, protestou a menina. Agora, vai escovar os dentes agora. Esperança olhou para o pai. Confusa com o tom autoritário, Rodrigo também franziu a testa. Viviane, ela pode ficar mais um pouco. Não, Rodrigo.
Ela precisa aprender disciplina. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de Viviane. Vendo pai e filha se entreolharem com cumplicidade, sentindo-se como uma estranha em sua própria cama, ela tomou uma decisão terrível. Esperança teria que sair de suas vidas. A ideia a assustou inicialmente. Como poderia pensar algo tão horrível sobre uma criança inocente? Mas conforme os dias passavam, a ideia se tornava menos chocante e mais lógica. Sem esperança, Rodrigo finalmente seria inteiramente dela. Sem a lembrança constante de Carolina caminhando pela casa, talvez ele pudesse realmente se apaixonar por ela. Sem a criança monopolizando toda a atenção, eles poderiam ser verdadeiramente felizes. Viviane começou a planejar. Pesquisou discretamente sobre internatos, orfanatos em outras cidades, até mesmo famílias adotivas. Mas todas essas opções deixariam rastros. Rodrigo nunca desistiria de procurar a filha. Foi durante uma conversa casual com uma conhecida que a solução apareceu. "É terrível o que está acontecendo no mundo", comentou a amiga durante um chá. "Crianças desaparecendo, sendo levadas por estranhos. Os pais nem sempre conseguem encontrá-las." "Que horror", murmurou Viviane. Mas sua mente estava correndo. Crianças desapareciam. Às vezes nunca eram encontradas. Se Esperança simplesmente sumisse durante um passeio, num momento de distração, seria uma tragédia. Uma tragédia que ela e Rodrigo poderiam superar juntos, se unindo na dor. A ideia era monstruosa, mas Viviane já havia perdido completamente a noção da realidade. Em sua mente distorcida, estava salvando seu casamento. Estava lutando pelo homem que amava. O plano começou a tomar forma. Seria preciso ser cuidadosa, inteligente, mas ela conseguiria. E então, finalmente, Rodrigo seria completamente dela. "Mamãe Viviane, quando a tia vai embora?", perguntou Esperança uma tarde, referindo-se a uma prima de Viviane que estava de visita. A pergunta inocente atingiu Viviane como um soco. "Embora, por que pergunta isso?" "Não sei, só perguntei", respondeu a menina, voltando a brincar com suas bonecas. Mas as palavras ecoaram na mente perturbada de Viviane. "Quando vai embora." Era como se a própria criança estivesse pedindo para ser removida da equação. Naquela noite, Viviane tomou a decisão final. Esperança Santos Mendonça sairia de suas vidas para sempre, e ela faria isso parecer o mais natural possível. O plano estava pronto. Agora era apenas questão de encontrar a oportunidade perfeita. O domingo de 15 de outubro de 2000 amanheceu ensolarado e perfeito. Esperança acordou saltitante, como sempre fazia nos finais de semana, correndo para o quarto dos pais para acordar Rodrigo com beijinhos no rosto. "Papai, vamos ao parque hoje?", perguntou a menina de 5 anos, seus cachinhos dourados ainda desalinhados do sono. "Claro, pequena. Que tal o Parque Ibirapuera? Faz tempo que não vamos lá", respondeu Rodrigo, puxando a filha para um abraço apertado. Viviane, que já estava acordada mas fingia dormir, sentiu o coração acelerar. Era a oportunidade que estava esperando há semanas. O Parque Ibirapuera era imenso, cheio de pessoas, com várias saídas, o lugar perfeito para uma criança se perder. "Que ideia maravilhosa", disse ela, sentando-se na cama com um sorriso que escondeu perfeitamente suas verdadeiras intenções. "Podemos fazer um piquenique. Esperança adora brincar no playground." Durante o café da manhã, Viviane se manteve especialmente carinhosa com a menina. Arrumou seus cachinhos com cuidado extra, escolheu sua roupa favorita, um vestidinho rosa com flores brancas, e até mesmo fez panquecas em formato de coração, algo que raramente fazia. "A mamãe Viviane está sendo muito legal hoje", observou Esperança, lambendo o açúcar dos lábios. "É porque eu te amo muito, querida", respondeu Viviane, e por um momento, quase acreditou em suas próprias palavras. Quase. Rodrigo notou o comportamento afetuoso da esposa e se sentiu aliviado. Nas últimas semanas, havia percebido uma tensão crescente em casa, embora não conseguisse identificar exatamente o que estava errado. "Está tudo bem entre vocês duas?", havia perguntado alguns dias antes. Quando percebeu que Esperança parecia mais quieta que o usual, "Claro que sim", tinha respondido Viviane. "Por que pergunta?" "Nada específico. É só que Esperança parece um pouco distante ultimamente. Deve ser fase. Crianças passam por isso",
Naquela manhã, porém, vendo esposa e filha interagindo harmoniosamente, Rodrigo relaxou. Talvez realmente fosse apenas uma fase. A família chegou ao Parque Ibirapuera por volta das 10 da manhã. O local estava movimentado, cheio de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Crianças corriam entre as árvores, casais caminhavam de mãos dadas, vendedores ambulantes ofereciam pipoca e algodão doce. "Posso ir no playground, papai?" pediu Esperança assim que desceram do carro. "Claro, pequena, mas só depois do piquenique, está bem?" Encontraram um local perfeito debaixo de uma árvore frondosa. Próximo ao playground, mas com visão ampla de várias direções, Viviane havia escolhido o local estrategicamente durante suas visitas de reconhecimento nas semanas anteriores. Durante o almoço, Viviane estava anormalmente solícita. Serviu Esperança primeiro, garantiu que ela comesse tudo. Até mesmo deixou a menina beber 2 copos de suco, embora normalmente limitasse a 1. "Você está muito bonita hoje, Esperança", disse Viviane, ajeitando uma mecha do cabelo da menina. "Parece uma princesa." Esperança sorriu, radiante com o elogio. "Obrigada, mamãe Viviane. Você também está bonita." Rodrigo observava a cena com o coração aquecido. Era disso que sua família precisava. Momentos simples de felicidade juntos, após o almoço. Enquanto Rodrigo recolhia os restos do piquenique, Esperança correu para o playground. Era uma criança sociável e logo estava brincando com outras crianças no escorregador e na gangorra. "Vou buscar sorvete para a Esperança", disse Viviane, levantando-se casualmente. "Você quer alguma coisa?" "Um picolé de limão seria ótimo", respondeu Rodrigo, distraído organizando as coisas na cesta. "Obrigado, amor." Viviane caminhou em direção ao carrinho de sorvetes, mas não era sorvete que pretendia comprar. Durante suas visitas preparatórias, havia estabelecido contato com um homem que se apresentara como facilitador de soluções discretas. Por um valor alto, ele garantira que poderia fazer uma criança desaparecer, sem deixar rastros, mas sem machucar. Será como se ela tivesse se perdido e sido encontrada por uma família em outro estado. Havia explicado o homem. Nunca mais será vista, mas estará viva e cuidada. Era exatamente o que Viviane queria. Esperança sairia de sua vida para sempre, mas ela não seria tecnicamente uma assassina. O homem estava esperando próximo ao carrinho de sorvetes, exatamente como combinado. Era alto, magro, com aparência comum que se misturava facilmente à multidão. "Está pronta?" perguntou ele em voz baixa. "Sim", sussurrou Viviane, entregando discretamente um envelope com dinheiro. "A menina de vestido rosa, cabelos cacheados, está no playground. Entendido em 5 minutos. Chame seu marido para o outro lado do parque. Diga que viu algo interessante. Mantenha-o distraído por pelo menos 10 minutos." Viviane comprou os sorvetes com as mãos tremendo. Ainda era tempo de desistir. Ainda podia simplesmente pegar os sorvetes, voltar para sua família e esquecer essa loucura toda. Mas quando olhou na direção do playground e viu Rodrigo empurrando Esperança no balanço, os dois rindo juntos naquela cumplicidade que ela nunca conseguira quebrar, a raiva voltou com força total. "Rodrigo!" chamou ela, o acenando. "Vem ver uma coisa." "O que foi?" gritou ele de volta. "Tem uns pavões lindos ali perto do lago. Esperança vai adorar ver." Rodrigo olhou para a filha, que estava ocupada fazendo castelos de areia com outras crianças. "Esperança, quer vir ver os pavões?" "Posso terminar de brincar primeiro, papai?" pediu ela. "Prometo que já vou." "Está bem." "Pequena, fica aqui pertinho, já voltamos." E assim, pela primeira vez desde que Esperança nascera, Rodrigo se afastou da filha sem supervisão direta. Foram apenas 200 metros até o lago, mas o suficiente para tirá-la do campo de visão. "Onde estão os pavões?" perguntou Rodrigo, molhando ao redor. "Devem ter saído. Estavam aqui há pouco." Mentiu Viviane, fingindo decepção. Durante os 10 minutos seguintes, ela manteve Rodrigo distraído, apontando pássaros imaginários, comentando sobre outros visitantes do parque, qualquer coisa para manter sua atenção longe do playground. Quando finalmente voltaram, o local onde Esperança brincava estava vazio. "Onde está a Esperança?" perguntou Rodrigo, olhando ao redor com uma pontada de preocupação. "Deve estar em outro brinquedo", disse Viviane, forçando naturalidade na voz. Mas conforme os minutos passaram e não encontraram Esperança em lugar algum,
A preocupação se transformou em pânico. Esperança? Gritou Rodrigo, correndo entre os brinquedos. Esperança, onde você está? Outras famílias começaram a ajudar na busca. Funcionários do parque foram alertados. Em questão de minutos, dezenas de pessoas procuravam pela menina de vestido rosa. Ela estava aqui há pouco, dizia Rodrigo para qualquer um que quisesse ouvir. Minha filha, ela tem 5 anos. Vestido rosa, cabelos cacheados. Viviane interpretou perfeitamente o papel de madrasta desesperada. Chorava, gritava o nome de Esperança. Abraçava Rodrigo quando ele desabava. Vamos encontrá-la, sussurrava no ouvido do marido. Vai dar tudo certo. A polícia chegou 30 minutos depois. Patrulheiros experientes que já haviam lidado com dezenas de casos de crianças perdidas. Na maioria das vezes, elas aparecem, tranquilizou o sargento responsável. Vão brincar em outro local e perdem a noção do tempo. Mas conforme as horas passaram, a esperança começou a se transformar em desespero. O parque foi vasculhado completamente. Cães farejadores foram trazidos. A foto de Esperança foi divulgada para todas as unidades policiais da cidade. Nada. Quando anoiteceu, Rodrigo estava destroçado. Sentado no banco onde havia feito o piquenique horas antes, segurava a boneca preferida de Esperança que tinha ficado esquecida na cesta. Ela vai aparecer, repetia Viviane, abraçando o marido. Nossa Esperança vai voltar para casa. Mas dentro de seu coração, Viviane sabia a verdade. Esperança nunca mais voltaria para casa, naquele momento. Provavelmente já estava a centenas de quilômetros de distância, sendo transportada para uma nova vida onde nunca seria encontrada. O plano havia funcionado perfeitamente. A noite mais longa da vida de Rodrigo estava apenas começando. Os primeiros dias após o desaparecimento de Esperança foram um borrão de desespero e atividade frenética. Rodrigo não dormiu por 72 horas seguidas, organizando buscas, distribuindo panfletos, falando com repórteres, implorando por qualquer informação que pudesse trazer sua filha de volta. Alguém deve ter visto alguma coisa, repetia obsessivamente para os detetives. Uma menina de 5 anos não desaparece do nada. Alguém viu? Alguém sabe? A casa se transformou em um centro de operações. Telefones tocavam constantemente. Repórteres, curiosos, pessoas oferecendo pistas falsas, outras genuinamente preocupadas querendo ajudar. Dona Marta havia se mudado temporariamente para a fazenda para cuidar de Rodrigo, que se recusava a comer ou sair de perto dos telefones. Filho, você precisa descansar, implorava ela. Como vai ter forças para continuar procurando se não se cuida? Não posso descansar enquanto minha filha estiver perdida, respondia Rodrigo, os olhos vermelhos de cansaço e lágrimas. E se ela tentar ligar? E se alguém trouxer notícias? Viviane desempenhava seu papel com perfeição assustadora. Chorava nos momentos certos. Consolava Rodrigo quando ele desabava. Atendia às visitas solidárias com a dignidade de uma mãe aflita. À noite, quando finalmente conseguia fazer Rodrigo tomar um calmante e dormir por algumas horas, ela deitava ao lado do marido e sentia uma satisfação sombria. Logo, muito logo, a dor passaria. E então seria apenas ela e Rodrigo, finalmente livres para construir o casamento que ela sempre sonhara. As primeiras semanas trouxeram algumas pistas promissoras. Uma senhora jurava ter visto uma menina parecida com Esperança sendo levada por um casal estranho perto da saída do parque. Um segurança de shopping relatou uma criança chorando sendo consolada por pessoas que não pareciam ser os pais. Cada pista era investigada minuciosamente. Rodrigo contratou os melhores detetives particulares de São Paulo, ofereceu recompensas que começaram em R$10.000 e rapidamente escalaram para 50, depois 100.000. Dinheiro não é problema, dizia para qualquer um que quisesse ouvir. Só quero minha filha de volta. Mas todas as pistas levavam a becos sem saída. A senhora que viu o casal estranho mudou sua versão 3 vezes quando pressionada por detalhes. O segurança do shopping admitiu que talvez tivesse confundido as datas. Após 3 meses, a cobertura da mídia começou a diminuir. Novos casos ocuparam as manchetes, outras tragédias capturaram a atenção do público. Para o mundo, Esperança Mendonça estava se tornando apenas mais uma estatística triste. Para Rodrigo, porém, a busca estava apenas começando.
Não vou desistir nunca. Declarou numa entrevista televisiva que Viviane tentou desencorajar. Esperança está viva. Eu sinto isso no meu coração. E vou procurar por ela até o último dia da minha vida. Os anos seguintes se transformaram numa rotina dolorosa de esperanças frustradas. A cada aniversário de esperança, Rodrigo renovava as campanhas. Cartazes eram reimpressos com imagens de como ela poderia estar aos 6, 7, 8 anos. Especialistas em progressão de idade criaram retratos computadorizados que mostravam como seria o rosto da menina conforme crescia. Rodrigo visitou pessoalmente centenas de orfanatos, abrigos, instituições de caridade por todo o Brasil. Levava sempre a mesma pasta de couro desgastado, cheia de fotos de esperança, oferecendo recompensas crescentes para qualquer informação. Por favor, implorava aos diretores, assistentes sociais, voluntários. Só deem uma olhada. Ela pode ter mudado, pode estar com outro nome, mas os olhos ela puxou da mãe, são inconfundíveis. Viviane o acompanhava nessas viagens sempre que possível. Mantendo sua fachada de esposa dedicada, internamente, porém, cada expedição representava mais tempo longe da vida normal que ela desesperadamente queria construir. Rodrigo, talvez seja a hora de aceitar que... Tentou sugerir uma vez, após uma viagem particularmente frustrante a Minas Gerais, aceitar o quê? Ele a cortou com uma dureza na voz que ela raramente ouvia. Nada, esqueça o que eu ia dizer. Mas ela não esqueceu. E ele também não. Os anos passaram com uma rotina cruel. Rodrigo envelhecia rapidamente, os cabelos grisalhos aparecendo prematuramente, rugas de preocupação se aprofundando em seu rosto. A empresa continuava funcionando graças aos gerentes competentes que havia contratado, mas era óbvio que seu coração não estava mais nos negócios. Aos 10 anos do desaparecimento, ele havia gasto mais de R$ 2 milhões em investigações, recompensas e campanhas publicitárias. A busca por esperança se tornara sua única razão de viver. Ela teria 15 anos agora, disse numa manhã, observando a progressão de idade mais recente. Provavelmente está no ensino médio. Talvez tenha namorado. Talvez nem lembre mais de mim. Claro que lembra. Mentiu Viviane, servindo o café que ele mal tocou. Uma filha nunca esquece do pai. Mas internamente, ela torcia para que fosse exatamente o contrário. O Jardim das Rosas Brancas, antes símbolo de alegria, se transformara num memorial melancólico. Rodrigo passava horas sentado no gazebo, folheando álbuns de fotos de esperança, sussurrando as mesmas cantigas que costumava cantar para ela. Dorme, minha pequena estrela. Entre as rosas a sonhar, murmurava para o vento. Papai está aqui, esperando você voltar. Aos 15 anos do desaparecimento, a esperança começou a dar lugar a uma aceitação amarga. Rodrigo ainda mantinha a busca, mas com menos intensidade. As recompensas continuavam oferecidas. Os cartazes ainda eram renovados anualmente, mas havia uma resignação crescente em seus olhos. Ela pode estar em qualquer lugar. Dizia aos poucos amigos que ainda o visitavam. Pode ter sido adotada por uma família boa, pode estar feliz, talvez seja melhor assim. Mas mesmo dizendo isso, não conseguia realmente acreditar. Viviane, por sua vez, começou a relaxar. 20 anos haviam passado sem nenhuma pista real. A menina, agora uma mulher adulta, provavelmente estava do outro lado do país. Talvez até tivesse constituído família própria. As chances de ela algum dia cruzar o caminho de Rodrigo eram praticamente nulas. Talvez devêssemos pensar em ter um filho nosso. Sugeriu uma noite, pela primeira vez em anos, Rodrigo a olhou com surpresa. Viviane, estou falando sério. Talvez seja a hora de seguirmos em frente, de construirmos nossa própria família. Esperança é minha família, respondeu ele simplesmente. E Viviane soube que, mesmo após 2 décadas, ainda estava perdendo para uma criança que talvez nunca mais voltasse. Aos 20 anos do desaparecimento, Rodrigo fez uma peregrinação especial. Visitou o Parque Ibirapuera no mesmo domingo, na mesma época do ano, e se sentou no mesmo local onde havia feito o último piquenique com Esperança. Não sei onde você está, pequena, disse para o vento, segurando a foto mais recente da progressão de idade. Mas se puder me ouvir, saiba que nunca parei de te procurar.
E nunca vou parar. Uma lágrima caiu sobre a foto, borrando ligeiramente a imagem computadorizada do que Esperança poderia ser aos 25 anos, 23 anos após aquele domingo fatídico. Rodrigo continuava carregando a mesma foto no celular. Não as progressões de idade que sempre o decepcionavam, mas a última foto real de Esperança, tirada poucos dias antes do desaparecimento. A menina de 5 anos sorrindo no Jardim das Rosas Brancas, usando o vestidinho rosa que se tornara sua mortalha simbólica. Ela teria 28 anos agora, murmurou para Viviane numa manhã qualquer, preparando-se para mais uma viagem de negócios. Será que ainda gosta de rosas brancas? Será que ainda lembra das cantigas? Viviane não respondeu. Depois de 2 décadas, havia aprendido que algumas perguntas de Rodrigo não tinham resposta. Eram apenas a dor de um pai falando sozinho. Naquela manhã, Rodrigo embarcou no voo para Brasília carregando a mesma esperança de sempre. Talvez, apenas talvez, alguém reconhecesse a foto. Talvez, finalmente, alguém pudesse dar notícias de sua pequena estrela perdida. Ele não sabia que o milagre pelo qual rezava há 23 anos estava prestes a acontecer a 10.000 metros de altitude. O Orfanato São Vicente, localizado numa rua tranquila do bairro da Muca, em São Paulo, não era nem o melhor nem o pior da cidade. Era simplesmente um lugar onde crianças abandonadas encontravam abrigo temporário. Pelo menos essa era a teoria. Na prática, muitas delas cresciam inteiramente entre aquelas paredes pintadas de verde desbotado. Foi nesse lugar que uma menina de 5 anos foi entregue numa manhã fria de outubro de 2000, apenas 3 dias após sumir do Parque Ibirapuera. Estava sedada, confusa, e a única coisa que conseguia murmurar eram fragmentos desconexos. Papai, rosas, cantiga. Qual é o nome dela? Perguntou Irmã Maria Conceição, a diretora do orfanato, ao homem que entregou a criança. Não sabemos. Encontramos ela perdida na rodoviária. Deve ter fugido de casa. Mentiu o sujeito, entregando uma quantia em dinheiro. Cuidem bem dela. Antes que a freira pudesse fazer mais perguntas, o homem havia desaparecido. A menina passou os primeiros dias no orfanato em estado de choque. Chorava pedindo pelo papai. Falava sobre um jardim com flores brancas. Cantarolava melodias que ninguém reconhecia. Os sedativos que lhe haviam dado durante o sequestro ainda afetavam sua memória, tornando suas lembranças fragmentadas e confusas como pedaços de um sonho. Como você se chama, querida? Perguntava pacientemente Irmã Maria. Não sei, respondia a menina, com os olhos amendoados cheios de lágrimas. Quero meu papai. Onde está meu papai? Seu papai vai vir te buscar em breve, mentia a freira, com o coração apertado. Enquanto isso, você fica aqui conosco. Como a criança não lembrava do próprio nome e não havia documentos, as freiras decidiram chamá-la de Esperança. Ironicamente, o mesmo nome que seus pais haviam escolhido para ela, a escolha se baseou na única coisa que a menina repetia constantemente. Tenho esperança que meu papai venha me buscar. Esperança Santos. Registrou Irmã Maria nos arquivos do orfanato, usando o sobrenome padrão dado às crianças sem família conhecida. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Esperança tinha pesadelos constantes. Acordava gritando sobre rosas brancas que se transformavam em sangue, sobre uma voz masculina carinhosa chamando seu nome, sobre o cheiro doce de flores que a fazia chorar sem entender porquê. Sonhei com o jardim de novo, dizia para a irmã Luísa, a freira mais jovem que cuidava especificamente das crianças menores. Havia um homem alto que me empurrava no balanço e cantava uma música bonita. Que música, querida! Dorme, minha pequena. Alguma coisa. Murmurava Esperança, tentando lembrar. Não consigo lembrar direito, mas era bonita, e ele me chamava de uma coisa carinhosa. Talvez pequena, sugeriu Irmã Luísa. É pequena, exclamou Esperança, os olhos brilhando. Ele me chamava de pequena, mas quando tentava lembrar do rosto do homem, só conseguia ver uma imagem borrada, como uma fotografia desfocada. Conforme os meses passaram, Esperança começou a se adaptar à vida no orfanato. Era uma criança resiliente, e embora as memórias fragmentadas continuassem a atormentá-la, ela aprendeu a conviver com elas. As outras crianças inicialmente a estranharam.
Ela falava diferente, tinha modos mais refinados, conhecia palavras que eles nunca haviam ouvido, mas Esperança tinha um coração generoso e logo conquistou amizades. Você é diferente das outras crianças que chegam aqui, observou Irmã Maria, vendo Esperança ajudar uma criança menor com o dever de casa. Teve uma educação boa antes de vir para cá. Eu sei, respondeu Esperança, com apenas 6 anos, mas uma sabedoria precoce nos olhos. Acho que alguém me amava muito antes, só não lembro quem. A escola foi um refúgio para a Esperança. Ela demonstrou inteligência excepcional. Absorvendo conhecimento com uma fome que impressionava os professores, lia vorazmente qualquer livro que conseguia encontrar, como se estivesse procurando algo nas páginas, embora não soubesse exatamente o que. Esperança tem um potencial extraordinário, disse a professora primária para a Irmã Maria. Com o estímulo certo, pode chegar longe na vida. O problema é que ela vai ter que lutar por tudo sozinha, respondeu a freira suspirando. Crianças como ela, sem família, precisam ser 2 vezes mais fortes que as outras. E Esperança era forte. Conforme crescia, desenvolveu uma determinação férrea que a ajudava a superar qualquer obstáculo. Quando outras crianças eram adotadas e ela continuava no orfanato, não se entregava ao desespero. Quando os pesadelos se intensificavam, aprendia a acordar sozinha e se acalmar. Por que ninguém me adota? Perguntou uma vez aos 8 anos, depois de ver mais uma família escolher outra criança. Às vezes, Deus tem planos diferentes para nós, respondeu Irmã Luísa. Talvez você esteja destinada a algo especial, ou talvez minha família verdadeira ainda esteja me procurando, disse Esperança, com uma convicção que tocou o coração da freira. Aos 10 anos, Esperança descobriu sua paixão pelos aviões. Estava brincando no pátio, quando viu um avião cortando o céu azul, deixando um rastro branco entre as nuvens. Para onde será que vai? Murmurou, protegendo os olhos do sol para ver melhor. Para longe daqui, respondeu Pedro, um menino mais velho que também morava no orfanato. Aviões levam as pessoas para lugares distantes. Eu quero andar de avião um dia, declarou Esperança. Quero voar para longe e ver o mundo inteiro. A partir daquele dia, ela começou a colecionar tudo relacionado à aviação. Recortava fotos de aviões de revistas velhas, desenhava aeronaves nos cadernos. Sonhava em trabalhar nos céus. Vou ser aeromoça quando crescer, anunciou aos 12 anos. Vou viajar o mundo inteiro e talvez encontre minha família verdadeira. Que família? Esperança? Perguntou Irmã Maria, preocupada com as fantasias da menina. A família dos meus sonhos? Aquele homem que me chamava de pequena? Tenho certeza de que existe em algum lugar. As freiras tentavam desencorajá-la gentilmente dessas fantasias, preocupadas com a desilusão futura. Mas Esperança mantinha sua convicção inabalável de que pertencia a algum lugar além daquelas paredes. Na adolescência, ela se tornou a líder natural das crianças mais novas. Era ela quem consolava os recém-chegados, quem contava histórias para espantar os pesadelos alheios, quem organizava as brincadeiras nos domingos. Você é como uma mãe para essas crianças, observou Irmã Luísa. É porque sei como é estar perdida e assustada, respondeu Esperança, aos 15 anos. Ninguém deveria se sentir sozinho. Mas por mais que cuidasse dos outros, à noite, sozinha em sua cama, Esperança ainda era atormentada pelos mesmos pesadelos. O cheiro de rosas brancas, a cantiga interrompida, a sensação de braços protetores que já não estavam lá. Aos 16 anos, começou a trabalhar meio período numa lanchonete próxima ao orfanato. Economizando cada centavo para realizar seu sonho de se tornar aeromoça. Você tem certeza de que é isso que quer? Perguntou Irmã Maria. Poderia fazer faculdade, se tornar professora, ter uma vida mais estável? Tenho certeza, respondeu Esperança, com aquela determinação que havia se tornado sua marca registrada. Preciso voar. Sinto que é meu destino. Aos 18 anos, no dia em que oficialmente deixou o orfanato. Esperança se despediu das freiras que haviam sido sua única família. Obrigada por tudo, disse, abraçando Irmã Maria com lágrimas nos olhos. Vocês me salvaram. Você se salvou sozinha, querida. Nós apenas estivemos aqui para apoiar, respondeu a freira. Vá realizar seus sonhos.
E se algum dia quiser voltar para visitar, vou voltar, prometeu Esperança, quando encontrar o que estou procurando. E o que você está procurando? Esperança olhou para o céu, onde um avião deixava seu rastro branco familiar. Casa, respondeu simplesmente. Estou procurando casa, com uma pequena mala contendo todos os seus pertences e o coração cheio de esperança. O mesmo sentimento que lhe deu o nome. Ela partiu para construir sozinha o futuro que sempre sonhara. Não sabia que a apenas algumas centenas de quilômetros dali, um homem continuava procurando desesperadamente por sua pequena estrela, carregando no celular a foto de uma menina que crescera longe de casa, mas nunca longe do coração. 10 anos haviam se passado desde que Esperança deixou o orfanato, e ela havia conseguido realizar seu sonho de voar. Aos 28 anos, era uma das aeromoças mais respeitadas da classe executiva da companhia aérea, conhecida por sua dedicação impecável e pelo sorriso genuíno que tranquilizava até os passageiros mais nervosos. Naquela manhã de terça-feira, 15 de outubro de 2023, exatos 23 anos após seu desaparecimento, Esperança se preparava para mais um voo de rotina entre São Paulo e Brasília. Havia algo de melancólico naquela data que ela não conseguia explicar. Todo ano, por volta da mesma época, uma tristeza inexplicável tomava conta de seu coração. Você está bem hoje? Perguntou Carolina, sua colega de trabalho e melhor amiga, notando a expressão pensativa de Esperança no vestiário. Estou, respondeu Esperança, ajustando o uniforme azul marinho com o cuidado de sempre. É só uma sensação estranha, como se algo importante fosse acontecer. Você e suas intuições. Sorriu Carolina. Lembro que você disse a mesma coisa no dia em que conheceu o Daniel. Esperança riu, lembrando do namorado que havia deixado 3 meses antes. Mais um relacionamento que não deu certo. Mais uma tentativa frustrada de construir uma família própria. O problema é que eu sempre estou procurando algo que não sei o que é, confessou Esperança, verificando sua aparência no espelho. É como se houvesse um buraco dentro de mim que nunca consegue ser preenchido. Talvez você esteja procurando no lugar errado, sugeriu Carolina delicadamente. Você já pensou em contratar um detetive particular para descobrir sobre sua família biológica? Já pensei milhares de vezes, suspirou Esperança. Mas e se descobrir que fui realmente abandonada? E se meus pais biológicos não me quiseram mesmo, às vezes é melhor viver na esperança do que morrer na certeza. O voo 4.821, com destino a Brasília, estava marcado para decolar às 14h30. Era um voo executivo com apenas 16 passageiros. A maioria empresários e políticos fazendo a rota comum entre as duas capitais, Esperança verificou a lista de passageiros enquanto aguardava o embarque, nomes conhecidos, rostos familiares de quem voava frequentemente naquela rota, mas havia um nome que chamou sua atenção. Rodrigo Mendonça, assento segunda. Conhece esse passageiro? Perguntou a Carolina, apontando para o nome. Acho que já voou conosco antes. Por quê? Não sei. O nome me soa familiar, mas não consigo lembrar de onde. O embarque começou pontualmente. Esperança assumiu sua posição na entrada da aeronave, cumprimentando cada passageiro com o profissionalismo caloroso que a caracterizava. Boa tarde, bem-vindo a bordo, dizia para cada um, verificando os cartões de embarque e indicando os assentos. Havia algo de especial naquele voo. Os passageiros pareciam mais silenciosos que o usual, como se todos estivessem mergulhados em pensamentos profundos. O próprio ar dentro da cabine parecia carregado de uma energia diferente. Quando o último passageiro embarcou, Esperança fez a conferência final dos assentos. No segunda, um homem de aproximadamente 55 anos estava sentado, olhando fixamente para a tela de seu celular. Mesmo de perfil, ela pôde ver que tinha uma expressão profundamente melancólica. Durante os procedimentos de segurança, Esperança notou que o passageiro do segunda não prestava atenção às instruções. Continuava olhando para o celular com uma intensidade que beirava a obsessão. Após a decolagem, quando a aeronave atingiu a altitude de cruzeiro, chegou o momento do serviço de bordo na classe executiva. Era sempre um atendimento personalizado, onde cada passageiro recebia atenção individual. Boa tarde. Sr. Mendonça, disse Esperança, aproximando-se do assento segunda com o carrinho de bebidas. Gostaria de algo para beber. Rodrigo levantou os olhos do celular e, por um instante, seu mundo parou.
Havia algo naqueles olhos amendoados que o atingiu como um raio. Era uma sensação inexplicável, como se estivesse olhando para um espelho do passado. Um café, por favor", murmurou, tentando se concentrar na resposta enquanto estudava discretamente o rosto da aeromoça. "Claro", respondeu Esperança, servindo o café com as mãos ligeiramente trêmulas. Havia algo naquele homem que despertava uma familiaridade perturbadora. Mais alguma coisa. "Não, obrigado", disse Rodrigo, voltando instintivamente o olhar para o celular. Esperança estava prestes a se afastar quando seus olhos caíram casualmente sobre a tela do aparelho. O que viu a fez parar completamente, como se tivesse sido atingida por um choque elétrico. Na tela havia a foto de uma menina de aproximadamente 5 anos, cabelos cacheados dourados, sorriso tímido, usando um vestidinho rosa com flores brancas. Estava num jardim exuberante, cercada por rosas brancas. Com um gazebo ao fundo, o mundo de Esperança desabou. A xícara de café tremeu em suas mãos. As imagens dos pesadelos que a atormentavam há décadas subitamente ganharam nitidez cristalina. O jardim das rosas brancas, o vestido rosa, a sensação de braços protetores, a cantiga carinhosa, tudo se encaixou numa revelação avassaladora. "Desculpe, senhor", murmurou com a voz embargada, apontando para a tela do celular. "Essa menina na foto sou eu." Rodrigo ergueu os olhos lentamente, como se estivesse saindo de um transe. Estudou cada detalhe do rosto da aeromoça com uma intensidade desesperada. Os olhos amendoados idênticos aos de Carolina. O formato delicado do rosto, o sorriso tímido que conhecia tão bem. E então viu, no canto esquerdo da testa dela, quase escondida pelo cabelo, estava a pequena cicatriz em formato de lua crescente. A mesma cicatriz que Esperança havia feito aos 4 anos quando caiu correndo pelo jardim das rosas brancas. "Meu Deus", sussurrou Rodrigo, as mãos tremendo incontrolavelmente. "Esperança, minha pequena Esperança. Papai", murmurou ela, e a palavra saiu naturalmente, como se tivesse sido guardada em seu coração por 23 anos esperando esse momento exato. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de ambos simultaneamente. Esperança deixou o carrinho de lado e se ajoelhou ao lado da poltrona de Rodrigo, que a puxou para um abraço desesperado. "Minha filha, minha pequena estrela, eu nunca parei de procurar você", soluçou Rodrigo, beijando os cabelos dela como fazia quando era criança. "Nem um dia passou que eu não pensei em você." "Eu sabia", chorou Esperança. "Sempre soube que alguém me amava. Sonhava com você, com o Jardim das Rosas, com a cantiga que você cantava para mim." Os outros passageiros do voo, inicialmente curiosos com a comoção, logo compreenderam que estavam testemunhando algo extraordinário. Alguns começaram a chorar junto, tocados pela intensidade emocional do reencontro. "Como você me reconheceu?", perguntou Rodrigo, segurando o rosto da filha entre as mãos, como se precisasse ter certeza de que ela era real. "A foto é exatamente como eu me via nos meus sonhos. O jardim das rosas brancas, o vestido rosa, eu nunca esqueci, mesmo quando tentavam me convencer de que era só imaginação. E eu nunca parei de carregar sua foto", disse Rodrigo mostrando o celular. "Todos os dias, em todos os voos, esperando que um milagre acontecesse." "Onde eu estava?", perguntou Esperança. "O que aconteceu comigo?" "Você desapareceu no Parque Ibirapuera quando tinha 5 anos", explicou Rodrigo, sua voz quebrando. "Eu procurei por você em cada canto do Brasil. Gastei tudo que tinha, contratei os melhores detetives, ofereci recompensas milionárias. Mas você havia simplesmente sumido. Eu cresci num orfanato", disse Esperança. "Sempre soube que tinha uma família em algum lugar, mas não conseguia lembrar. Só tinha pesadelos com rosas brancas e uma voz carinhosa me chamando de pequena." "Pequena", repetiu Rodrigo, sorrindo através das lágrimas. "Era assim que eu te chamava, minha pequena estrela." Durante o resto do voo, pai e filha reconstruíram pacientemente os pedaços de suas vidas separadas. Rodrigo contou sobre Carolina, sobre como Esperança era idêntica à mãe, sobre os anos de busca desesperada. Esperança falou sobre o orfanato, sobre como se tornou a aeromoça, por sentir que precisava voar para encontrar sua família. "Deus tem um senso de humor interessante", disse Rodrigo,
secando as lágrimas. Você passou anos voando pelos céus procurando por mim, e eu passei anos voando pelos mesmos céus procurando por você. Até que finalmente nos encontramos aqui, entre as nuvens. Agora entendo por que sempre me senti em casa nos aviões. Sorriu Esperança. Era porque sabia que um dia eles me levariam de volta para você, quando o avião pousou em Brasília. Nenhum dos dois queria sair. Tinham 23 anos para recuperar, uma vida inteira de amor para compartilhar. Vamos para casa, pequena, disse Rodrigo, pegando a mão da filha. As rosas brancas estão esperando por você. A cabine do avião havia se transformado num santuário de emoção pura. Os 16 passageiros da classe executiva permaneciam em silêncio respeitoso, alguns com lágrimas nos olhos, testemunhando o que claramente era um milagre, acontecendo a 10.000 metros de altitude. Não consigo acreditar que é real, sussurrou Esperança, ainda ajoelhada ao lado da poltrona de Rodrigo, segurando suas mãos como se fosse se dissolver se o soltasse. Durante tantos anos achei que estava ficando louca com esses sonhos. Conte-me sobre eles, pediu Rodrigo, passando os dedos delicadamente pelos cabelos da filha, um gesto que fazia quando ela era pequena e que agora surgia naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Quero saber tudo. Eu sonhava com o jardim. Começou Esperança, fechando os olhos para reviver as imagens que tanto a atormentaram. Rosas brancas por toda parte, formando um coração gigante. Havia um gazebo no centro, onde um homem alto me empurrava no balanço. Ele cantava uma música linda, como era mesmo. Dorme, minha pequena estrela, entre as rosas a sonhar, cantou Rodrigo suavemente, sua voz embargada. Mamãe está lá no céu, sempre a te proteger. A voz de Esperança se juntou à dele nas últimas palavras, como se a letra tivesse estado guardada em algum lugar profundo de sua memória. E papai está aqui na terra, para sempre te amar. Os passageiros ao redor se arrepiaram. Era impossível não se emocionar vendo pai e filha reconstruindo uma canção que havia sido interrompida 23 anos antes. Você lembra, exclamou Rodrigo, beijando a testa dela. Sempre soube que você não tinha me esquecido completamente. E eu sonhava com uma mulher muito bonita, continuou Esperança. Cabelos castanhos ondulados, olhos como os meus. Ela me abraçava e eu sentia um cheiro doce de perfume misturado com rosas. Era minha mãe, não era? Carolina, confirmou Rodrigo, tirando uma foto da carteira. A mesma que carregava há 2 décadas. Você é igualzinha a ela. Quando te vi hoje, foi como se Carolina tivesse voltado à vida. Esperança pegou a foto com mãos trêmulas. Era a primeira vez que via o rosto da mãe que morreu ao lhe dar à luz. Ela é linda. Por quê? Porque ela morreu. Complicações no parto, explicou Rodrigo, sua voz quebrando. Hemorragia pós-parto. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas ela partiu poucas horas depois que você nasceu. A última coisa que ela disse foi que te amava mais que a própria vida. Então ela nunca me abandonou, murmurou Esperança, lágrimas escorrendo sobre a fotografia. Nos meus piores momentos no orfanato, eu imaginava que meus pais não me queriam, que tinham me abandonado porque eu não era boa o suficiente. Nunca, disse Rodrigo com veemência, levantando o queixo da filha para que ela o olhasse nos olhos. Você era tudo para mim. Você era a minha razão de viver. Quando desapareceu, meu mundo acabou. O que aconteceu naquele dia? Perguntou Esperança. Eu lembro de fragmentos, o parque, pessoas correndo, uma sensação de muito medo. Rodrigo respirou fundo. Era a parte mais dolorosa da história, mas ela tinha direito de saber a verdade. Estávamos fazendo um piquenique no Parque Ibirapuera. Era um domingo lindo, igual a hoje. Você estava brincando no playground enquanto eu e Viviane organizávamos as coisas. Viviane? Perguntou Esperança, franzindo a testa. Alguma coisa naquele nome despertou uma sensação desagradável. Minha segunda esposa, sua madrasta, explicou Rodrigo, evitando os olhos da filha. Eu me casei com ela quando você tinha 3 anos. Pensei que precisava de uma figura materna. E o que aconteceu? Você simplesmente desapareceu. 1 minuto estava brincando. No minuto seguinte tinha sumido.
Procuramos por toda parte. Chamamos a polícia, organizamos buscas, mas você havia simplesmente evaporado. Viviane estava lá quando eu desapareci, perguntou Esperança, uma suspeita sombria crescendo em sua mente. Estava, na verdade, ela foi quem sugeriu o passeio naquele dia, disse Rodrigo. E pela primeira vez em 23 anos, uma dúvida terrível começou a se formar em sua mente. Sr. Eduardo Almeida, um empresário que estava no assento 4B, limpou a garganta discretamente. Desculpem interromper esse momento sagrado, disse com voz respeitosa. Mas, como advogado, preciso dizer que esse desaparecimento deveria ser investigado novamente. Com tecnologia moderna, DNA, câmeras que talvez existissem na época, talvez ainda seja possível descobrir o que realmente aconteceu. O senhor tem razão, concordou Rodrigo. Esperança, quando chegarmos ao solo, vamos à Polícia Federal. Vamos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com você. Eu quero saber, disse Esperança com determinação. Preciso saber como cheguei naquele orfanato. As freiras sempre disseram que um homem me entregou lá, dizendo que me encontrou perdida na rodoviária. Mas agora isso não faz sentido. Durante a hora seguinte, pai e filha reconstruíram suas memórias como arqueólogos montando um quebra-cabeças milenar. Cada fragmento de lembrança de Esperança encontrava correspondência na memória de Rodrigo. Você lembra do seu quarto? Perguntou ele. Um pouco. Paredes claras, móveis de madeira. E havia um mural pintado na parede principal. Um jardim com rosas. Exato. Sua mãe insistiu naquele mural. Queria que você visse o jardim mesmo quando estivesse dentro de casa. E você lembra de mim te ensinando a andar. Lembro. Você me segurava pelas mãozinhas e eu dava passinhos pequenos entre as rosas. E quando eu caía, você me levantava e dizia: "Vamos tentar de novo, pequena." E foi numa dessas quedas que você fez essa cicatriz, disse Rodrigo, tocando delicadamente a marca em formato de lua crescente na testa dela. Você tinha 4 anos, estava correndo atrás de uma borboleta e tropeçou numa pedra. Chorou por 5 minutos e depois quis voltar a correr. Sempre fui teimosa mesmo. Sorriu Esperança através das lágrimas. Igual a mãe, riu Rodrigo. Carolina dizia que nossa filha seria determinada, não teimosa. Parece que ela estava certa. Ana Beatriz, a passageira do assento treira, se virou para eles com os olhos marejados. Perdão por me intrometer, mas sou jornalista, essa história é um milagre. Vocês gostariam que eu documentasse esse reencontro para que outras famílias separadas não percam a esperança? Eu gostaria, disse Esperança, olhando para o pai. Se nossa história pode dar esperança para outras pessoas, então sim, concordou Rodrigo, mas depois que resolvermos tudo oficialmente. Pai, disse Esperança. E a palavra soou natural, como se nunca tivesse parado de usá-la. Onde você mora agora, a fazenda ainda existe. Claro que existe. Nunca saí de lá. Na verdade, nunca mudei nada no seu quarto. Está exatamente como você deixou, esperando você voltar. E o Jardim das Rosas? Continua lindo. Eu cuidava dele como se fosse um memorial. Todas as manhãs. Regava as rosas e conversava com elas sobre você. Contava como tinha sido meu dia, como sentia sua falta. Quero ver tudo, disse Esperança. Quero dormir no meu quarto. Quero brincar no jardim. Quero que você me cante a cantiga de ninar como antigamente. Faremos tudo isso e muito mais, prometeu Rodrigo. Temos 23 anos para recuperar. Posso fazer uma pergunta? Disse Esperança, hesitante. E Viviane, vocês ainda são casados? O rosto de Rodrigo se fechou. Sim, ainda somos. Ela me apoiou durante todos esses anos de busca. Ou pelo menos fingia apoiar. Fingia. Talvez eu esteja sendo injusto. A dor me fez desconfiar de todo mundo ao longo dos anos. Viviane sempre esteve ao meu lado. Me consolou quando eu desabava. Mas enquanto falava, Rodrigo não conseguia afastar uma suspeita terrível que começava a crescer em sua mente. Pequenos detalhes que nunca havia questionado antes agora pareciam suspeitos. Como Viviane havia sugerido o passeio, como ela estava calma demais durante a busca, como às vezes parecia quase aliviada quando uma pista não dava em nada. Vamos descobrir a verdade sobre tudo,
disse ele, apertando a mão da filha. Mas agora, só quero aproveitar cada segundo ao seu lado. O comandante anunciou que estavam iniciando a descida para Brasília. O voo mágico estava chegando ao fim. Mas a jornada de pai e filha estava apenas começando. Quando pisarmos no chão, disse Esperança, nossa vida real juntos vai começar. Não, corrigiu Rodrigo, beijando a testa da filha. Nossa vida real nunca parou. Só teve uma pausa forçada. Agora podemos continuar de onde paramos. E enquanto o avião descia entre as nuvens, todos os passageiros sabiam que haviam testemunhado algo que contariam para o resto de suas vidas. O momento em que o amor verdadeiro venceu o tempo, a distância e todas as adversidades, 2 semanas haviam se passado desde o reencontro milagroso no avião. Rodrigo e Esperança mal se separaram durante esse período, tentando compensar os 23 anos perdidos. Mas havia uma sombra pairando sobre a felicidade, a necessidade de descobrir a verdade sobre o desaparecimento. Na sede da Polícia Federal em São Paulo, o delegado Marcos Henrique Silva, especialista em crimes contra crianças, examinou cuidadosamente os arquivos do caso que havia permanecido em aberto por mais de 2 décadas. Senhor Mendonça, disse o delegado, ajustando os óculos enquanto folheava documentos amarelados pelo tempo. Vou ser direto com o senhor. Na época, a investigação foi prejudicada pela falta de tecnologia que temos hoje. Mas agora, com Esperança de volta, podemos reabrir o caso com novos recursos. Delegado, interrompeu Esperança, sentada ao lado do pai. Eu lembro de fragmentos, não muito, mas lembro de ter sido carregada por um homem que não conhecia. Ele me deu algo para beber que me fez dormir. Isso é sedação, confirmou o delegado. Típico de casos de sequestro organizado. Não foi algo impulsivo, foi planejado. Rodrigo sentiu um frio na espinha. Planejado por quem e por quê? Essa é a pergunta de R$1 milhão, disse o delegado Silva. Mas vamos descobrir primeiro. Preciso que vocês façam o teste de DNA para confirmar oficialmente a paternidade. Embora seja óbvio que são pai e filha, depois vamos começar a desenterrar o passado. O teste de DNA foi feito no mesmo dia, enquanto esperavam o resultado oficial, que seria uma mera formalidade. O delegado Silva começou a trabalhar com sua equipe, revisando cada detalhe do caso com tecnologia moderna. Encontramos algo interessante, disse o investigador João Carlos, entrando na sala com uma pasta cheia de documentos. Câmeras de segurança do Parque Ibirapuera em 2000, na época, a qualidade era terrível e não conseguimos identificar nada, mas com os softwares de hoje. As imagens granuladas foram projetadas na tela da sala. Mostravam o Parque Ibirapuera naquele domingo fatídico, com muito esforço. Era possível ver uma família fazendo piquenique, uma criança brincando no playground. Aqui, apontou João Carlos, pausando o vídeo. 15h23, uma mulher se aproxima de um homem próximo ao carrinho de sorvetes. Eles conversam brevemente, ela entrega algo, provavelmente dinheiro, e se afasta. Conseguem identificar a mulher? Perguntou Rodrigo, o coração acelerando. A qualidade não permite identificação facial, mas observem o que acontece depois. As imagens continuaram. 15 minutos depois, a mesma mulher chamava um homem que estava próximo ao playground, claramente Rodrigo, e o conduzia para longe da área onde a criança brincava. E aqui, disse João Carlos avançando mais alguns minutos. Um homem se aproxima do playground, pega uma criança pequena no colo e sai rapidamente do campo de visão da câmera. Esperança segurou a mão do pai com força. A mulher do vídeo poderia ser Viviane, sussurrou Rodrigo. A terrível suspeita que vinha crescendo em sua mente finalmente ganhando forma. Meu Deus, foi Viviane. O delegado Silva se inclinou para a frente. Sr. Mendonça, preciso que o senhor pense cuidadosamente. Houve algum comportamento suspeito de sua esposa antes ou depois do desaparecimento? Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, tentando organizar memórias que havia enterrado por décadas. Ela havia sugerido o passeio naquele dia, insistiu para irmos especificamente ao Ibirapuera, e durante a busca, o quê? Ela estava estranhamente calma, chorava na hora certa. Dizia as palavras certas, mas sempre pareceu muito controlada. E nos anos seguintes, sempre que uma pista parecia promissora,
Ela encontrava um jeito de me desencorajar. Ciúmes, disse o delegado. É um dos motivos mais comuns em casos como este. A madrasta que não consegue aceitar a ligação entre padrasto e enteada. Mas como vocês vão provar isso depois de tanto tempo? Perguntou Esperança. Vamos começar pelos criminosos, explicou João Carlos. Sequestros organizados deixam rastros. Alguém transportou você de São Paulo para onde quer que tenha sido entregue no orfanato. Vamos seguir essa trilha. Nos dias seguintes, a investigação se intensificou. A equipe do delegado Silva trabalhou incansavelmente, cruzando dados bancários de 2000, revisando registros de ligações telefônicas, investigando redes criminosas que operavam na época. A primeira pista veio de uma fonte inesperada, Carlos Roberto Santos, um ex-presidiário de 60 anos, que havia passado décadas na cadeia por crimes diversos, procurou espontaneamente a polícia depois de ver a notícia do reencontro de Rodrigo e Esperança na televisão. Eu participei dessa operação, confessou Carlos, sentado numa sala de interrogatório. Era jovem, burro, precisava de dinheiro. Uma mulher elegante me procurou. Disse que queria remover a enteada de sua vida. Que mulher? Perguntou o delegado Silva. Alta, cabelos castanhos, bem vestida, falava fino, parecia rica. Nos pagou R$50.000, muito dinheiro na época, para pegarmos a menina no parque e levarmos para bem longe. E vocês levaram para onde? Interior de São Paulo primeiro. Depois para o orfanato na Muca. A mulher foi específica. Não podíamos machucar a criança. Só queríamos que ela desaparecesse e nunca fosse encontrada. Você lembra do nome dessa mulher? Viviane. Ela disse para chamá-la de Viviane. Rodrigo, que assistia ao interrogatório através de um vidro espelhado, desabou numa cadeira. 23 anos de dor. 23 anos procurando sua filha. E a culpada dormia ao seu lado todas as noites. Tem mais, continuou Carlos. Ela nos deu instruções específicas sobre como entregar a menina no orfanato. Tínhamos que dizer que encontramos ela perdida na rodoviária. Até demos dinheiro para as freiras não fazerem muitas perguntas. Vocês têm como provar o envolvimento dessa Viviane? Perguntou o delegado. Tenho o recibo bancário, disse Carlos, tirando um papel amarelado do bolso. Guardei todos esses anos, caso precisasse um dia. É a transferência de R$50.000 da conta de Viviane Carvalho Mendonça para minha conta. Era a prova que faltava. Enquanto isso, na fazenda, Viviane sentia que alguma coisa estava errada. Rodrigo havia mudado completamente desde que Esperança voltou. O que era esperado. Mas havia algo além da alegria nos olhos dele. Havia suspeita, Rodrigo, disse ela durante o jantar. Você está diferente comigo. Sei que está feliz com o retorno da Esperança, mas... Mas o que, Viviane? Sinto que você está me evitando. É como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Rodrigo a olhou nos olhos pela primeira vez em dias. Você fez alguma coisa errada, Viviane? Como assim? É uma pergunta simples. Sobre o desaparecimento da Esperança. Você fez alguma coisa que não me contou. Viviane sentiu o sangue gelar nas veias. Rodrigo, que tipo de pergunta é essa? Eu sofri junto com você todos esses anos. Sofreu mesmo, ou fingiu sofrer. Antes que Viviane pudesse responder, sirenes da polícia foram ouvidas se aproximando da fazenda. Em questão de minutos, viaturas da Polícia Federal cercaram a propriedade. O delegado Silva bateu a porta com um mandado de prisão nas mãos. Viviane Carvalho Mendonça, anunciou solenemente. Está presa pelos crimes de sequestro, cárcere privado e falsificação de evidências contra a Esperança Santos Mendonça. Isso é um engano! Gritou Viviane recuando. Rodrigo, fale com eles. Você sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Mas Rodrigo permaneceu em silêncio, observando a mulher com quem havia vivido por mais de 2 décadas sendo algemada. Temos testemunhas, evidências bancárias e a confissão dos criminosos que você contratou, explicou o delegado. Tudo aponta para você como o mandante do sequestro. Ela está mentindo, gritou Viviane apontando para a Esperança, que havia chegado com a polícia. Essa mulher não é sua filha, é uma impostora que quer o seu dinheiro. Já fizemos o teste de DNA, disse friamente o delegado Silva. 99,99% de compatibilidade. Esperança é definitivamente filha de Rodrigo Mendonça.
Viviane olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, uma explicação, qualquer coisa que pudesse salvá-la. Mas estava cercada por evidências irrefutáveis. Por que, Viviane? Perguntou Rodrigo, finalmente encontrando sua voz. Por que você fez isso com uma criança inocente? Por que destruiu minha vida? Porque ela estava destruindo a nossa. Explodiu Viviane, finalmente revelando sua verdadeira natureza. Você nunca me amou de verdade. Era sempre ela, sempre Carolina, sempre as malditas memórias. Eu precisava que você fosse inteiramente meu. E por isso condenou uma criança de 5 anos a crescer sem família. Eu não queria que ela morresse. Só queria que desaparecesse, que vocês seguissem em frente. 23 anos, sussurrou Esperança, lágrimas correndo pelo rosto. 23 anos longe do meu pai por causa da sua obsessão doentia. Viviane foi levada em silêncio, sabendo que sua vida, assim como havia destruído as vidas de Rodrigo e Esperança, também chegara ao fim. Na fazenda silenciosa, pai e filha se abraçaram, sabendo que finalmente a verdade havia triunfado sobre a mentira, e a justiça sobre a crueldade. 6 meses haviam se passado desde a prisão de Viviane. O julgamento foi rápido e conclusivo. Ela foi condenada a 25 anos de prisão por sequestro, cárcere privado e associação criminosa. A justiça, mesmo chegando tarde, finalmente prevaleceu. Na fazenda, a vida havia adquirido um ritmo completamente novo. Esperança havia pedido afastamento temporário da companhia aérea para se dedicar inteiramente à reconstrução da relação com o pai. Cada dia era uma descoberta, uma nova memória sendo criada para preencher o vazio de 2 décadas perdidas. Bom dia, pequena, disse Rodrigo, entrando na cozinha onde Esperança preparava o café da manhã. Era um ritual que haviam desenvolvido. Ela acordava primeiro e preparava o café. Ele descia e a chamava pelo apelido carinhoso que tanto havia sentido falta de usar. Bom dia, papai, respondeu ela. Sorrindo, mesmo após todos esses meses, ainda sentia uma alegria inexplicável cada vez que pronunciava essa palavra. Esperança havia se instalado no seu antigo quarto, que Rodrigo mantivera intacto todos esses anos. No primeiro dia, quando viu a cama pequena com lençóis cor-de-rosa, os brinquedos cuidadosamente preservados e o mural do Jardim das Rosas na parede, ela chorou por 1 hora inteira. Você realmente nunca desistiu de mim. Havia sussurrado, tocando os objetos que faziam parte de sua infância perdida. Nem por 1 segundo, havia respondido Rodrigo. Este quarto foi minha forma de manter você viva em meu coração. Aos poucos, eles começaram a adaptar o espaço. A cama de criança foi substituída por uma cama de solteiro. Novos livros foram adicionados à estante. Roupas adultas ocuparam o guarda-roupa. Mas o mural permaneceu intocado. Uma ponte entre o passado e o presente. O Jardim das Rosas Brancas havia se tornado o lugar favorito de ambos, todas as manhãs. Após o café, caminhavam juntos entre as flores, conversando sobre tudo e nada. Rodrigo contava histórias da infância de Esperança que ela não lembrava, e ela falava sobre os anos no orfanato, sobre como se tornou aeromoça, sobre os sonhos que a sustentaram durante os momentos mais difíceis. Sabe o que é mais incrível? Disse Esperança numa manhã ensolarada de abril, sentada no gazebo onde tantas memórias haviam sido criadas. Durante todos esses anos, eu voei sobre esta fazenda centenas de vezes. Passei por cima da minha própria casa e nunca soube. O destino tem seus mistérios, respondeu Rodrigo, acariciando os cabelos da filha. Talvez você precisasse crescer, se tornar forte, para que pudéssemos nos reencontrar da forma certa. Você acha que mamãe sabia que ela estava cuidando de tudo lá do céu? Tenho certeza absoluta, disse Rodrigo, olhando para o céu azul onde algumas nuvens brancas se moviam lentamente. Carolina prometeu cuidar de você para sempre e cumpriu a promessa. A adaptação não foi sem desafios. Esperança teve que aprender a lidar com a riqueza súbita. Rodrigo insistiu em transferir metade de seus bens para o nome dela, com a atenção da mídia que transformara sua história numa sensação nacional. E principalmente com a dor de ter perdido tantos anos importantes. Às vezes eu fico com raiva, confessou numa tarde, enquanto eles organizavam álbuns de fotos antigos. Raiva de ter perdido minha adolescência, minha juventude,
de não ter estado aqui quando você mais precisou de mim. Não fique com raiva, pequena, disse Rodrigo abraçando-a. A raiva só machuca quem sente. O que importa é que estamos juntos agora. E temos o resto de nossas vidas para sermos felizes. O processo de cura também incluiu visitas regulares ao túmulo de Carolina. Rodrigo havia esperado 28 anos para levar a filha para conhecer a mãe. E quando finalmente aconteceu, foi um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Oi, mamãe, sussurrou Esperança, ajoelhando-se diante da lápide de mármore branco adornada com rosas esculpidas. Sou eu, sua filha, demorei, mas finalmente vim te conhecer. Rodrigo havia mandado gravar uma nova inscrição na lápide. Carolina Mendonça, esposa amada, mãe devotada, sua filha finalmente voltou para casa. Ela pode nos ouvir? Perguntou Esperança. Tenho certeza que sim, respondeu Rodrigo. E tenho certeza de que está feliz. A história de Rodrigo e Esperança repercutiu em todo o país. Centenas de famílias que haviam perdido filhos procuraram a Polícia Federal pedindo para reabrir casos antigos. O milagre do voo 4821, como a imprensa batizou o reencontro, trouxe esperança renovada para pais que haviam perdido a fé. Nossa história pode ajudar outras pessoas, disse Esperança durante uma entrevista televisionada que decidiram dar juntos. Se puder dar esperança para uma família que está sofrendo, vale a pena expor nossa dor. O amor verdadeiro nunca desiste, acrescentou Rodrigo. Por mais que doa, por mais tempo que passe, um pai nunca para de amar seu filho. O programa gerou mais de 500 telefonemas de pessoas relatando avistamentos de crianças desaparecidas. Embora a maioria fossem pistas falsas, 3 casos resultaram em reencontros genuínos. Nós começamos uma revolução do amor. Brincou Esperança, 1 ano após o reencontro, eles decidiram criar o Instituto Esperança, uma organização não governamental dedicada a ajudar famílias que haviam perdido filhos. Rodrigo doou uma quantia substancial para financiar as atividades e Esperança decidiu estudar direito para se especializar em casos de crianças desaparecidas. Quero usar minha experiência para ajudar outras famílias, explicou. Sei como é crescer sem saber de onde vim, e sei como é a dor de um pai que perdeu um filho. Posso fazer a diferença. No 2º aniversário do reencontro, eles organizaram uma grande festa na fazenda. Compareceram as freiras do orfanato São Vicente, os passageiros do voo histórico, policiais que participaram da investigação e dezenas de famílias que haviam se reencontrado inspiradas pela história deles. 2 anos atrás, eu era apenas um homem destruído pela perda, discursou Rodrigo durante o jantar. Hoje, sou pai novamente, sou completo novamente, e tudo isso porque nunca parei de acreditar no amor. E eu era uma mulher sem identidade, sem raízes, acrescentou Esperança. Hoje sei de onde vim, sei quem sou, e principalmente, sei que sou amada incondicionalmente. Irmã Maria Conceição, já idosa, mas ainda lúcida, secou as lágrimas com um lenço. Esperança sempre foi especial, mesmo criança. Sabia que tinha uma família em algum lugar. O coração de uma filha sempre reconhece o amor de um pai. Naquela noite, depois que todos os convidados partiram, pai e filha caminharam pelo Jardim das Rosas Brancas, sob a luz da lua cheia. Você já pensou em se casar novamente? Perguntou Esperança. Agora que sabe a verdade sobre Viviane, talvez seja a hora de encontrar alguém que realmente te ame. Já tenho tudo o que preciso, respondeu Rodrigo sorrindo. Tenho minha filha de volta, tenho as memórias de Carolina, tenho nosso trabalho no instituto. Meu coração está completo. Mas papai, pequena, passei 23 anos sozinho e não morri. Agora que você voltou, não preciso de mais nada. Você é minha família. E você é a minha, disse Esperança, abraçando o pai. Para sempre. Eles pararam no gazebo, onde tantas memórias haviam sido criadas. Algumas perdidas, outras reconstruídas, todas preciosas. Canta a cantiga para mim, pediu Esperança como fazia todas as noites. Dorme, minha pequena estrela, entre as rosas a sonhar, cantou Rodrigo suavemente. Mamãe está lá no céu, sempre a te proteger, e papai está aqui na terra, para sempre te amar. Para sempre, repetiu Esperança,
sentindo-se em casa pela primeira vez em 28 anos, ali, no Jardim das Rosas Brancas. Sob o mesmo céu estrelado que havia testemunhado sua separação forçada, pai e filha celebraram silenciosamente a vitória do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira, da esperança sobre o desespero. O amor, como sempre, havia vencido,